Amém. Bom, irmãos, então agora nós vamos para a nossa meditação, né, que se encontra em 2 Samuel 21. Eu queria, assim, né, dizer aos irmãos que, se puder, estude o capítulo 21 todo. Assim você vai ver o agir de Deus na vida do rei Davi, daquela população. Então, assim, eu vou falar alguns versículos, eu não vou ler todo a história do que é que acontece, mas eu vou ler os principais, o que me chamou a atenção quando eu fui orar ao Senhor e Ele falou sobre essa palavra. Eu vou ler o versículo, eu vou começar do final. Então, a gente vai ler 21, 2 Samuel 21, 14, parte B. A gente vai começar lendo hoje um pouquinho diferente. A parte B é a parte final do versículo, que diz assim: depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Depois disto, irmãos, o que aconteceu? Né? Depois de quê? O que foi que houve para que Deus só fez o mover dele depois de algum acontecimento? Então é por isso que eu convido os irmãos a ler tudo. Agora a gente vai ler os principais. Mas eu peço aos irmãos que estejam lendo durante a semana, ou depois, mais tarde, todo o versículo 21. E aí a gente vai entender o que acontece. O que aconteceu? Né? Duas coisas a gente vai compreender neste momento. Né? Precisamos orar para Deus, direcionar a nossa vida, e precisamos obedecer. Então a gente vai ver duas atitudes de dois reis muito conhecidos na Bíblia, Davi e Saul, e aí a gente vai entender o quanto a gente precisa orar e obedecer a Deus. Né? Então, a palavra diz o seguinte, em 2 Samuel 21, 1, diz: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. O 3. Perguntou Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoe a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata, nem por ouro, nem que temos questão com Saul e sua casa, nem tampouco pretendo matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que queres que vos faça? Responder ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor. Em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, disse o rei: eu os darei. Então, irmãos, a gente vê duas atitudes aqui. Tem a história, eu quero que os irmãos voltem a insistir, que os irmãos leiam toda a história, muito interessante. Mas a gente vai atentar aqui a 2 pontos. No primeiro versículo, ele fala que nos tempos de Davi havia fome. Então, no primeiro versículo está demonstrando que havia uma situação muito difícil naquele tempo do rei Davi. Então havia fome, já fazia 3 anos consecutivos. Agora eu fico imaginando, a gente está há 40 dias numa dificuldade dessa de estar em casa. Imagina aquele povo passando necessidade. A seca era grande.
né? Eram tempos difíceis. E Davi orou a Deus e perguntou, né? Senhor, o que está acontecendo? Por que o povo está sofrendo? O que foi que eu fiz de errado? Né? E Davi orou a Deus para saber o que estava acontecendo. E Deus respondeu dizendo, havia culpa de sangue sobre o que Saul e sobre sua casa. Então, Davi deve ter perguntado, eu creio, pelo texto, né? Então, Davi chamou os gibeonitas, então ele entendeu que precisava de algo ser feito. Os gibeonitas, eles eram estrangeiros que haviam recebido permissão de viver em Israel lá atrás, na época de Josué. Então, quando Josué estava à frente do cuidado do Senhor, ele fez esse tratado, né? Ele permitiu que os gibeonitas vivessem em Israel, ajudando na construção, nas obras. E aí Josué permite, mas aí quando Saul é rei de Israel, ele quebra esse tratado e aí manda matar, né? Sem ter acontecido nada, ele manda matar. A Bíblia diz que por muito zelo, mas na realidade foi por uma questão própria, né? E ele não consulta, mesmo sendo um rei escolhido por Deus, Saul, ele não consulta a Deus. E foi aí onde ele errou, né? E foi aí onde tudo começou. Então, em Números 35, 33 e 34, diz que quando um crime permanece impune, a terra se torna impura. E era o que estava acontecendo. Deus colocou Davi à prova ali. Deus colocou uma situação para que Davi pudesse sanar esse problema, que não foi ele que causou, mas tinha sido o rei Saul, por desobediência, por não escutar o que Deus tinha falado, por não, antes de tomar essa decisão de matar esse povo, ele não consultou a Deus. Então, Deus voltou a atenção a Davi para essa injustiça, mandando 3 anos de fome. Esse episódio mostra como Deus considera essencial que se faça justiça a todos os homens cidadãos como os gibeonitas. Então, para que fosse resolvido, foi pedido ao rei Davi 7 homens da casa de Saul. E para que houvesse, no capítulo 4, né, Davi pergunta, o que queres que eu te faça? E aí o rei do gibeonita, ele diz, eu não quero nem ouro, nem prata, não vou sacrificar Israel, né, eu não quero, mas sobre aquele que massacrou o nosso povo, eu quero 7 homens, para entregá-los ao Senhor, para que toda dívida seja assinada. Porque por desobediência de Saul é que o povo estava pagando. Né? Era algo que o povo naquela época não foi uma consequência daquele momento, foi uma consequência que veio lá atrás. Então Davi pega 7 homens, por isso que eu peço a vocês, leiam o texto todo para você entender a história bem direitinho, né? E Davi pega 7 homens da descendência de Saul e entrega ao rei dos gibeonitas para que eles sejam mortos, né? Aliás, enforcados, né? Então, e aí, no verso 9, acontece o enforcamento. Né? A execução desses homens não havia sido por vingança, mas pela desobediência de Saul, por não ter consultado a Deus. Então, Davi, quando ora e Deus dá a direção, mesmo sendo uma direção difícil, que eu acredito que não foi fácil para ele, né, sacrificar pessoas que não tinham nada a ver com a história, porque eram seus pais que tinham feito aquilo ali, era o rei Saul que tinha feito aquilo, mas mesmo assim ele obedeceu a Deus. Ele não contestou Deus hora nenhuma, ele obedece. Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse versículo, e vamos ler também o verso 13, né, para a gente poder finalizar, que diz assim, dali transportou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados.
enterraram os ossos de Saul, de Jonathan, seu filho, na terra de Benjamim em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus tornou favorável para com a terra. Então foi preciso acontecer 3 anos de fome para Davi dizer assim: Senhor, o que é que está acontecendo? E aí a gente entende o seguinte: a falta de oração de Saul com Deus leva ele a cometer esse erro, né? Saul agiu por conta própria. Ele em nenhum momento ele consultou a Deus. Então a sua atitude gera consequência para a sua geração, para a sua família, para os da sua casa, porque quem pagou pela inconsequência de Saul foram os seus lá na frente. Então, quantas vezes, irmãos, a gente quer ser assim como Saul, não consultar a Deus, né? Queremos resolver da forma que a gente acha, porque eu acho, eu mando, é como eu quero, e a gente não consulta Deus, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa orar ao Senhor, né? A gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Para quê? Para que Deus direcione a nossa vida. Então, quando a gente faz tudo sem consultar a Deus, sem saber se é isso mesmo que Deus quer para que a nossa vida, a gente corre o risco de machucar nossos familiares, machucar quem está próximo da gente, machucar as pessoas que trabalham com a gente. Então a gente precisa entender como é que eu vou agir, né? Como é que eu vou fazer as coisas. Eu vou agir de todo jeito porque eu sou grande, independente financeiramente? Não, porque eu tenho que ter essa dependência de Deus. Então quando eu entendo que eu preciso ter uma dependência de Deus na minha vida, eu entendo que todo passo que eu der, eu tenho que consultar o Senhor. Então, mesmo que essa situação seja difícil, consulte a Deus. Pergunte a Deus se é isso que Ele quer para a sua vida, né? E, por outro lado, né, nós vimos quando ele, no verso 1, é bem claro, né, houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. Davi consultou a Deus. Ou seja, ele não mandou regar, ele não mandou trazer água, ele não mandou fazer nada. Ele foi consultar a Deus. Senhor, o que é que está acontecendo? Me direciona, o que devo fazer? E aí ele diz o que realmente está acontecendo. Por conta de Saul, é que eu trouxe esse momento de dificuldade para a terra. Mas é preciso que haja justiça, para que o povo prossiga, né? E por isso que no verso 14 diz: depois que tudo que fizeram tudo que o rei ordenou, Deus abençoou a terra. Então a gente precisa desenvolver a oração, porque quando você ora, você está falando com Deus. Quando você lê a palavra, Deus está falando com você. Então, como é que você vai querer viver, acordar, passar o dia, dormir, se você não lê a palavra? Então, que hora Deus vai falar com você? Se você não abre a palavra de Deus para que Ele fale com você. Que hora você vai dizer a Deus que você tem problemas, que você tem uma série de coisas para resolver, se você não para orar? E você vai levando a vida assim, igual essa música que o povo canta aí: deixa a vida me levar, né? Vou resolvendo cada coisa no seu dia, sem consultar a Deus. Então precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus, irmãos. Nós estamos vendo aqui nesse pequeno texto 2 reis, que Deus constituiu rei. Mas as atitudes deles, o que aconteceu, né? Saul não consultou a Deus, achou que podia, por ser rei, podia agir daquela forma, e houve uma consequência. Porque quando nós pecamos, quando nós fazemos aquilo que não agrada a Deus, mesmo que lá na frente a gente se arrependa, mas a gente tem a consequência do pecado. A gente tem a consequência, entendeu? Dos nossos atos. Deus até perdoa, mas a consequência vem. É inevitável. É igual a colheita. A gente planta, a gente vai colher. Não é verdade? Então, por outro lado, Davi, quando viu que tudo estava bem,
não estava bem, a seca já estava há 3 anos consecutivos. Ele pergunta a Deus, e Deus orienta que ele deve ser feito. E a palavra diz que depois que fizeram tudo que o rei ordenou, Deus se tornou favorável àquela terra. A palavra diz, quando a gente estuda mais, ela fala que choveu. Depois de tudo aquilo ali, no verso 14, houve chuva. Né? Então, quer dizer, Deus abençoou a terra. Aquela época, quando se chovia, era uma forma de dizer que Deus estava abençoando a terra. Então, se tinha uma seca, é porque não estava chovendo. E depois que tudo foi sanado, Deus abençoou a terra. Né? Mais uma vez, com sua misericórdia. Então, podemos entender que a melhor forma de viver uma vida sem tantos problemas, se você prestar atenção, a gente é quem cria nossos problemas, né? Então, para que a gente não tenha tanto problema, a gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus. A gente precisa estar orando, a gente precisa estar lendo a palavra, né? Jejuando, louvando para agradecer o nome desse Deus maravilhoso, que tem sido maravilhoso com todos. E obedecer, né? Obedecer é o principal, irmãos. Porque quando Davi não questionou um momento a palavra de Deus, ele obedeceu do começo ao fim. E aí a terra prosperou novamente. Né? Então a gente precisa, por mais difícil que às vezes Deus direcione sua vida, mas faça. Antes de fazer, consulte a Deus. Né? Estamos vivendo em tempos em que precisamos ser diferentes. Não temos que ser igual ao mundo. A gente tem que ser diferente. E essa diferença é porque a gente tem que se basear na palavra. A gente tem que ser igual àquilo que Deus nos orienta. Irmãos, na palavra de Deus tem tudo, tem resposta para tudo. Tudo, tudo, tudo. Deus não vai te deixar sem resposta. Aqui é um verdadeiro manancial. Você poder estudar, acompanhar como foi, entender a história, é muito bom, irmão, porque você vai crescendo espiritualmente, a tua fé vai sendo alimentada, você vai poder conseguir enfrentar os obstáculos que vai vir, né? Porque na vida do crente tem obstáculo. Então, assim, eu queria que vocês lessem mesmo e entendessem que é muito bom obedecer, que é muito bom ouvir o que Deus tem para nos dizer. E não levar de todo jeito, irmãos. Não faça as coisas de todo jeito, sem perguntar. Até o emprego que Deus está te oferecendo, pergunta se é da parte dele, porque é aquele emprego que vai te roubar o teu tempo, que tu não vai ter tempo de ir para a casa do Senhor. Eu tenho certeza que não foi isso que Deus escolheu. Porque muitas vezes a gente quer o melhor, mas Deus tem o necessário. E às vezes aquilo que é melhor vai nos distanciar de Deus. A gente precisa do essencial para vivermos. Então, tenha cuidado com as ofertas, com as coisas que lhe aparecem. Se essas coisas te afastarem de Deus, irmãos, não queira. Porque é melhor a gente ter proximidade com Deus, estar perto da casa do Senhor, estar na presença de Deus todos os dias, do que estar longe. A gente longe, a gente não suporta as coisas. A gente fica fraco. A gente não fica legal. Então, assim, hoje eu quero deixar para você, entenda que o que Deus quer para a sua vida é o melhor. É tanto que em 2 Crônica, ele é bem claro. Eu acho que Deus, para ser mais claro do que isso aqui, não existe. Em 2 Crônica 7, 14, 15, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, abertos os meus ouvidos, estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Ou seja, irmão, Deus está atento a tudo. Agora a gente precisa o quê? A gente precisa se humilhar diante de Deus, se arrepender dos nossos pecados, ter uma vida diferente. Deus está te dando uma oportunidade, irmão, de mudança. Você acha que o mundo parou para nada, é?
Irmãos, Deus, o mundo parou para que haja restauração. Mude. Se você ainda não mudou, meu irmão, mude. Ainda há tempo. Restaure sua família. Você está em casa, não é à toa, não. Restaure, sabe? Chame a Deus. Se você não está sabendo fazer, faça como Davi. Senhor, o que é que está acontecendo na minha casa? Eu preciso da sua ajuda. E Deus vai te direcionar. A gente só vai conseguir enfrentar as dificuldades da nossa vida se Deus estiver presente conosco. Então, o versículo é muito claro. Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a terra. E na outra parte do versículo ele diz, e atentos aos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Deus está atento. É só você falar. Fale, Senhor, eu estou passando por determinados problemas. Senhor, é minha saúde, Senhor, eu não sei como fazer. Me direciona que médico ir. Senhor, eu estou com problema na minha família, relacionamento, eu preciso ajustar. Ele vai te direcionar. Agora, irmão, se você não continuar calado, se você quiser agir por conta própria, como Saul fez, você pode machucar os da sua família. Não faça isso. Peça a orientação de Deus, porque Ele vai te direcionar como tudo deve ser feito, como tudo deve acontecer. Ele não falou, porque era por conta de Saul, e o que Davi deveria fazer, ele disse tudo. Então, não vai ser diferente conosco, não. Agora, a gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus. A gente precisa ser diferente, a gente precisa ter atitude diferente. A gente tem que ler, tentar colocar em prática, né? Não ficar aquela coisa de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é isso. É realmente tentar viver. É fácil, irmão? Não, não é fácil. A vida com Jesus não é fácil, mas não é impossível. Você pode. Então, eu peço a você nessa noite, se você ainda nem sei mais quantos dias, já perdi os dias, irmão. Não sei se é 40, se é 50, não sei mais quantos dias eu estou dentro de casa. Mas quero dizer a você, ore a Deus no seu quarto e diga ao Senhor, Senhor, eu preciso de restauração na minha casa. Eu preciso de restauração no meu trabalho. Senhor, eu preciso fazer algo, mas eu não sei o que fazer. Mas o Senhor vai te direcionar. Esteja atento ao que Deus vai te falar. E aí coloque em prática tudo aquilo que o Senhor vai te dizer. Se arrepende dos teus pecados, de tudo aquilo que tu fez. Confessa a Deus os teus pecados. Ele vai restaurar. Então, sim, meu irmão, quero que Deus nessa noite te abençoe. Abençoe a tua casa, a tua família. Eu não sei como é que você está do outro lado, mas eu sei que tem sido tempos muito difíceis para todos nós. Mas eu tenho uma única certeza, é que Deus vai restaurar a tua casa. Amém. Que Deus vai restaurar as tuas finanças. Que Deus vai restaurar a tua saúde. O que for necessário, conversa com Deus. Porque se você conversar com outras pessoas, claro que a gente precisa de um aconselhamento, né? Precisa, horas, conversar com pessoas que nos ajudam. Mas primeiramente Deus. Porque muitas vezes, irmãos, somos mal interpretados. Muitas vezes as pessoas não compreendem o que a gente quer. E também elas não vão entender o que Deus quer para a nossa vida. Né? Quantas vezes a gente se alegra com o que Deus diz e muitas vezes tu está inventando coisas, não é assim não. Então, a melhor pessoa que você pode hoje conversar é com Deus, para que Ele te direcione, para que Ele abençoe a tua casa, para que Ele restaure o teu casamento, as tuas finanças, o teu emprego. Não se preocupa não, irmão, se a porta fechou, Ele vai abrir, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele vai abrir, não tenha medo. E eu só te aconselho uma coisa, seja obediente a Deus. Ore constantemente. Leia a sua palavra para que você e sua família, para que você e da sua casa seja próspero. Porque no dia que Davi fez tudo o que Deus determinou, Deus abençoou a terra com chuva.
a provisão de Deus chegou. Então, na hora que você entender o que Deus quer fazer na sua vida, mesmo que você não concorde com muitas coisas, mas faça. Porque Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, só Ele para nos dar o melhor. Só Ele é quem sabe o que é melhor para nossa vida. Só Ele sabe os planos que Ele tem para cada um de nós. Então, não se desespere, tenha fé, tenha esperança que tudo vai mudar. E se você não tem essa prática, adote, ore, busque e esteja diante do Pai, para que Ele possa conduzir você e sua família numa terra próspera. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente. Espero que essa palavra de Deus tenha também tocado o seu coração, assim como tocou o nosso coração. Foi uma palavra muito forte. Quando eu comecei a ler, eu fiquei assim em dúvida se iria ler, mas quando eu vi durante a semana os irmãos lendo, ontem quando eu vi Léo lendo sobre orar e obedecer, eu disse, aí mesmo, Senhor, a palavra é essa. Vou continuar orando para que o Senhor chegue a cada coração que está aí do outro lado. Porque Deus conhece cada coração, sabe o que cada um está passando. E que essa palavra de conforto, de esperança, né, esteja na sua casa. Que Deus possa abençoar vocês, né, grandemente. O Senhor se faça presente. Que o Senhor seja o seu amigo. Né? Desenvolva com o nosso Senhor Jesus Cristo a amizade. Porque Ele é nosso amigo. Mas um amigo fiel. Sabe? Aquele amigo fiel mesmo que a gente pode contar em todas as horas. Então, é o Senhor Jesus que vai estar sempre contigo. Amém? Vamos louvar, Zé? Dá pra gente louvar um louvor para a gente encerrar. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz, que Deus os abençoe. Vamos orar e em seguida a gente faz orando e se despedindo de todos os irmãos. Bom, irmãos, agradeço a todos por estarem aqui. Amanhã, novamente, às 7 horas, 19 horas, né? E oremos para que o Senhor possa estar guardando e abençoando a todos. Oremos. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, queremos Te agradecer, ó Deus, por este momento, pela Tua palavra. Desde já, Senhor Deus, abençoa cada irmão que está assistindo essa live. Amém. Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua nação, Senhor Jesus. Ó Deus, cura, Senhor Deus, liberta, perdoa, Senhor Deus, nossos pecados. Fica, Senhor Deus, conosco e continua, Deus, nesse restante de noite com todos nós. Nos dá a Tua paz, nos dá a Tua direção e nos livra, Senhor Jesus, de todo o mal. Obrigada por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos, um cheiro no coração. Estamos com saudade. Até breve, em nome de Jesus. Amém.